Treinamento no CT Parque Gigante mais uma vez teve a ausência de Alexandre Alemão. O centroavante fez uma atividade separada dos demais jogadores. Isto porque tem um desgaste muscular e de fato gera uma certa preocupação pensando no compromisso de segunda-feira contra a equipe do Avaí. Dentro de campo, o destaque foi Kehler. Ele será titular na próxima segunda-feira. E no treinamento fechou o gol. E a gente vai mostrar algumas imagens que mostram o bom desempenho do jovem goleiro. Cuesta foi negociado com o Botafogo e os valores da negociação foram revelados, como também foram revelados o tempo e valor das parcelas que o Inter irá pagar pelo passe de Wanderson, que será comprado pelo Internacional. Tem também a entrevista exclusiva de Vitão, o zagueiro que vem se tornando uma jovem liderança do elenco e hoje falou com exclusividade para a Band. Esse é o Diário do Inter KTO, de sexta-feira, 19 de agosto de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo desta sexta-feira. Eu começo falando sobre as notícias do treinamento. O Alexandre Alemão, que talvez seja a principal preocupação, pensando no jogo da próxima segunda contra a equipe do Avaí, ele tem um desgaste muscular e, por isso, hoje trabalhou separadamente dos demais no CT Parque Gigante. Ele treinou. Foi programado, mas não participou da atividade dos demais, fez apenas um trabalho físico. A tendência é que o Alemão esteja à disposição para enfrentar o Avaí, Não deve ser um problema. Está sendo preservado, amanhã já volta com mais intensidade para os treinos, no domingo treina normalmente, aí viaja para Santa Catarina, pelo menos essa é a tendência, mas gerou uma certa preocupação a ausência dele ao longo dos últimos treinos. Quem foi destaque nesse treinamento foi o Kehler. Aliás, o Lucas Dias, repórter da Bandeirantes, ele fez um vídeo falando e mostrando as imagens que o Eduardo Picão, produtor da Bandeirantes, fez do Kehler fechando o gol no treinamento. E assim, ele vem sendo um dos destaques na atividade. O treinamento dos goleiros agora é com o Léo Martins, que é o novo preparador de goleiros do Internacional, oriundo da base. E o Kehler, nesse treinamento hoje de finalização e de tomada de decisão dos atacantes, ele foi muito bem. Essas imagens que vocês estão vendo aí de boas defesas do Kehler, um dos principais destaques da atividade de hoje. Vai ter mais uma oportunidade agora contra o Avaí, porque o Daniel está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense. E agora vem sendo dada essa minutagem para o Kehler, que até não foi tão bem assim na derrota do Inter para o Fortaleza, por exemplo. Eu acho que ele falhou em alguns dos gols, mas é um cara muito promissor e agora vai ter mais uma oportunidade contra a equipe do Avaí. Hoje a gente teve detalhes do negócio do Internacional com o Botafogo pelo Victor Cuesta, O Cuesta vai ficar em definitivo no Botafogo. E de alguma forma o Internacional negociou a venda do Cuesta para o Botafogo, através de empréstimos. E eu explico. O Inter agora prorrogou o empréstimo do Cuesta com o Botafogo até o final do ano que vem. E o contrato dele se encerra com o Internacional no final do ano que vem. Então ele fica em definitivo com o Botafogo. O Inter vai perder ele de graça, então? Não, porque nos empréstimos o Botafogo pagou R$1 milhão por ano por Internacional. R$1 milhão pelo empréstimo desse ano, de 2022, e mais R$1 milhão pelo empréstimo do ano que vem. Ou seja, o Botafogo ao todo pagou R$2 milhões pelo Cuesta, foi que o Inter recebeu pelo jogador. Ontem, no Diário do Inter KTO, eu falei sobre o fato do Inter ter desmentido a informação do Botafogo, de que o Inter pagava uma parte do salário. Os dirigentes do Inter são veementes ao dizer que não há qualquer pagamento de salário para o Cuesta pelo Internacional, é tudo o Botafogo que paga, e o Inter recebeu esses R$2 milhões, o Cuesta não volta a jogar pelo Internacional. Aliás, eu gravei um vídeo falando sobre a dúvida do Internacional para a zaga do ano que vem. Mercado e Moledo estão tendo a situação analisada pela direção do Internacional, que possui um receio especial com a condição desses atletas. Eu explico nesse vídeo, vai ali e dá uma olhada. A gente soube hoje também uma informação importante sobre Wanderson, O atacante do Internacional que será comprado junto ao Krasnodar da Rússia, O Inter vai comprar o passe desse jogador. O preço, €4,5 milhões, R$24 milhões. A gente já tinha trazido aqui que eram 6 parcelas que o Inter iria pagar pelo Wanderson. E essas parcelas serão semestrais. Ou seja, o Inter vai pagar ao longo de 3 anos R$4 milhões a cada 6 meses pelo jogador. São 6 parcelas de R$4 milhões, uma parcela a cada 6 meses, termina de pagar daqui a 3 anos e fica com o passe do jogador de 27 anos de idade, o Wanderson, que vem sendo um dos destaques do Internacional. Vou fechar falando sobre a entrevista de Vitão.
Zagueiro do Internacional que atendeu na tarde de hoje o Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes lá no CT Parque Gigante. O Vitão tem sido um dos destaques do Internacional, e eu já citei isso aqui, após a eliminação para o Melgar. Ele foi um cara que tomou a palavra no vestiário, reergueu os companheiros. E teve aquele episódio também da discussão com os torcedores no pátio do estádio Beira-Rio. E ele falou sobre isso, tá? Ele disse que é uma característica dele, desde os tempos de base, ser esse cara que tenta levantar os companheiros nos momentos difíceis. O Vitão não foi um cara que foi culpado pela eliminação do Internacional contra o Melgar. Então, no vestiário, ele tratou de levantar aqueles jogadores mais experientes que receberam um pouco mais esse peso da torcida. Edenilson, Tyson, principalmente. E ele foi o cara que levantou esses jogadores, com 22 anos apenas, tá? Um perfil de liderança do Vitão. E a gente já falou sobre isso aqui. Ele disse, desde a base eu tive essa função. Depois de uma eliminação não é bom falar muito, mas eu tentei reerguer meus companheiros. E ele falou sobre o episódio do pátio do Beira-Rio, quando ele foi cobrado por alguns torcedores que estavam ali cobrando todo mundo, e ele tentou conversar com os caras. Ele disse, eu saí do jogo e o torcedor me chamou para conversar. A gente também estava triste. Eu fui entender o lado dele. E ele começou a me xingar. Aí os seguranças apartaram, eu entrei no carro e fui embora. O Vitão também falou sobre o episódio Shakhtar Donetsk, que ameaçou pedir o Vitão de volta e acionar o Internacional na FIFA, porque o Inter não teria cumprido o que a normativa da FIFA estabelecia para o vínculo do Vitão, que é um empréstimo com suspensão de contrato unilateral lá na Ucrânia em função da guerra. E ele disse, eu vi que o Shakhtar reclamou disso, mas não entendi muito bem, porque a gente usou as normas da FIFA, tudo certo. Acho que o Shakhtar está bravo com a FIFA por estender mais esse período do empréstimo, o que é uma leitura bem condizente com o que está acontecendo. De fato, o Shakhtar está bem chateado com a FIFA, mas não há qualquer risco do Vitão sair do Internacional antes. Eu já falei, o Inter está planejando comprar o passe do Vitão, 2 milhões de euros, deverá fazer esse investimento na próxima temporada com a equipe ucraniana. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Antes eu convido vocês a participarem do grupo do Telegram da Dupla. Dicas diárias de apostas, brindes sendo sorteados, como esse boneco do Dupla, que a gente sorteou ontem, inclusive, com uma camiseta da seleção do Uruguai lá, da Camisaria do Torcedor. Aliás, segue no Instagram, @Camisaria do Torcedor. Vou passar aqui algumas odds dos jogos de sábado pelo Brasileirão. Atlético Mineiro e Goiás, odds do Atlético 1,27. O Atlético ganha esse jogo em casa, tranquilo. Fluminense e Coritiba, odd do Fluminense 1,48, odd do Coritiba 7. De técnico novo, talvez valha a pena apostar no Coritiba. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!